Pessoal, estamos de volta aí com mais um assunto de direito administrativo. E o assunto que a gente vai estudar hoje, ele cai muito, mas muito em prova. Qual? Improbidade administrativa. Então o tópico de hoje será improbidade administrativa. Então o aluno vai pegar agora um assunto que cai em toda a prova. Antes de continuar o vídeo, quero pedir para você, se você é novo no canal, faz sua inscrição, fica ligado, porque tem muitas aulas que ainda serão postadas aqui e você vai gabaritar direito administrativo. De boa? Tranquilo? Beleza, professor. Agora, o que é essa improbidade que o senhor está falando? Antes de eu falar o que é improbidade, você precisa saber o que é probo, o que é probidade, o que é probidade administrativa. Então, gente, ser probo é a característica daquela pessoa que ela é honesta, ela é íntegra, ela é leal. E o que é probidade administrativa? É aquele agente público que age com lealdade, age com honestidade, ele age com integridade perante a instituição que ele está exercendo suas atividades. Beleza, professor. E a improbidade? A improbidade é exatamente o contrário. O agente, ele é desleal. O agente, ele não é íntegro perante a sua instituição. Ele não é honesto. Então, quando eu falo improbidade administrativa, o agente, ele não agiu com lealdade, ele agiu com desvio na conduta dele. Beleza. Então, já sei que improbidade é quando o agente ele não é honesto, ele é desonesto, ele é desleal. É isso aí. Só e agora? E agora tu precisa saber o que cai em prova de improbidade administrativa. Primeiramente, saiba que esse assunto improbidade, ele tem previsão constitucional, ou seja, é muito importante saber sobre improbidade. Ali a densidade desse assunto é muito grande. Então, esse assunto tem previsão constitucional e tu precisa saber onde é que está ali previsto o assunto improbidade. O artigo 37, parágrafo 4 da Constituição. Então, tu vai puxar uma seta bem aqui e vai colocar o seguinte, que improbidade administrativa possui, aqui em cima da seta tu vai colocar, possui previsão na Constituição Federal. Então, ela possui uma previsão na Constituição Federal, onde artigo 37 da Constituição, só que é o parágrafo 4º. Então, improbidade possui previsão constitucional. Você precisa ler? Ah, professor, beleza, já sei onde que está, mas eu não vou ler. Você deve ler esse dispositivo, porque ele cai muito em prova. E o que fala esse dispositivo? Fala o seguinte, que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. Então veja que se você pratica um ato de improbidade administrativa, saiba que vai ter algumas consequências e você precisa gravar isso na hora da prova. Então tu vai colocar assim, que o artigo 37, parágrafo 4º, fala o seguinte, que os atos de improbidade administrativa, que os atos de improbidade administrativa importarão, ou seja, terão como consequência. Aí tu coloca uma setinha e toma muito cuidado que eu vou colocar agora aqui para você. Suspensão dos direitos políticos. Suspensão dos direitos políticos. Que mais está lá? Ah, professor, estou aqui aberto. Fala, perda da função pública. A suspensão é dos direitos políticos. A perda da função pública. Então, toma cuidado, coloca aí. Perda da função pública. Só aqui, nesse ponto aqui, a banca já faz uma questão. Qual? A suspensão é dos direitos políticos. O que ela fala? Que a suspensão é da função pública. Ou seja, ela troca. Então, quando ela troca, a alternativa está inválida. Então, a suspensão
é dos direitos políticos. A perda que é da função pública. A perda que é da função pública. Você perde a função pública, você não suspende a função pública. E a questão fala o seguinte ainda, que os atos de improbidade importarão a perda dos direitos políticos. Vai estar correto? Não, porque perda dos direitos políticos e suspensão dos direitos políticos são coisas diferentes. E lá no assunto de direito constitucional, lá, direitos políticos, o professor vai falar para você. Mas já saiba que são coisas diferentes. E quando o agente comete um ato de improbidade, acontece a suspensão dos direitos políticos e não a perda. Grava bem esse ponto, que já é questão de prova. Outro ponto, o que mais que o ato de improbidade administrativa causa ali para o agente público? A indisponibilidade dos bens dos bens, ou seja, não estarão disponíveis para fazer qualquer tipo de transação, e o ressarcimento ao erário. Ressarcimento ao erário. Professor, quem é o erário? Eu ouço falar dessa palavra, o erário, gente. O erário é o poder público, é a administração pública. Então, veja que a improbidade tem previsão na Constituição, e lá na Constituição fala o seguinte, que os atos importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, nas formas e gradações previstas em lei. Então, tu vai colocar aqui isso aqui, nas formas e gradação prevista em lei. Ou seja, haverá uma lei que vai tratar do quê? Dessa situação aqui, que vai tratar dos atos de improbidade administrativa. Então, eu vou ter uma lei que vai o quê? Regulamentar. Quando eu tenho uma lei que regulamenta uma norma constitucional, que vai regulamentar, saiba que eu tenho uma norma de eficácia limitada. Professor, o que é isso? Isso aí lá no direito constitucional, o professor vai trabalhar a aplicabilidade das normas. Mas, primeiramente, eu quero que tu saiba o seguinte, que tem previsão na Constituição, está dizendo sobre improbidade, fala ali o que vai causar e fala aqui na forma e gradação prevista em lei, então terá uma lei que irá regulamentar o assunto improbidade. E que lei é essa, professor? É a Lei 8429 de 92, a lei de improbidade, também chamada de LIA. Então tu vai colocar bem aqui que essa lei aqui é a Lei 8429 de 92, a lei de improbidade. Então veja que a previsão na Constituição fala que terá uma lei que vai regulamentar, e essa lei é 8429 de 92. Então você vai fazer o seguinte, vai puxar uma seta bem aqui e vai colocar que a improbidade administrativa ela possui previsão na Constituição e está regulamentada pela Lei 8429 de 92. Então, tu vai colocar bem aqui que está essa previsão constitucional, o artigo 37, parágrafo 4, está regulamentado. Ou seja, terá regras aqui nessa lei que vai dispor sobre a improbidade. Está regulamentado pela lei. Aí tu vai colocar aqui a lei 8429 de 92. O que tu precisa saber dessa lei aqui? Hein? O que tu precisa saber que cai em prova dessa lei? Primeiramente, a lei de improbidade, ela regulamenta os atos de improbidade administrativa. Agora, essa lei se aplica a quais entes? Se aplica somente à União? Se aplica aos estados? Como é que funciona? Gente, essa lei é chamada de lei nacional. E ela se aplica à União, aos estados, ao Distrito Federal e
aos municípios. Então, todos os entes devem se reportar a essa lei? Exatamente. Então, tu vai colocar aqui, essa lei de improbidade, ela é uma lei nacional. Se é uma lei nacional, professor, o que é uma lei nacional? Lei nacional, gente, lembra lá do assunto de direito constitucional? Lei nacional e lei federal. O que isso significa? Significa que uma lei nacional se aplica a todos os entes da federação, diferente de uma lei federal. Lei federal se aplica somente ao ente chamado de União. Então, a nossa lei de improbidade, ela é nacional. Ela se aplica a todos os entes da federação. Agora tem um outro ponto que você que vai fazer Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, que já tem a banca definida ali, que é a Sebrasp ou o CESP, saiba que ela cobra uma questão muito peculiar. Qual é a finalidade dessa Lei 8429 de 92? Ela te faz ali um questionamento. Qual é a finalidade? O que ela busca resguardar? O que ela busca resguardar? Gente, a Lei 8429, ela busca resguardar a lealdade do agente público com a instituição. Então, tu ainda vai colocar o seguinte, que essa lei nacional, a Lei 8429, deve resguardar busca resguardar a lealdade com a instituição. Aí, professor, você está muito poético já. E exatamente como o CESP cobra. Então, quando ela falar para ti que a lei de improbidade administrativa busca resguardar a lealdade, a integridade do agente público com a instituição, tá correto? Vai estar correto, vai estar tudo bonitinho. Então, fica ligado aí, porque essa questão já caiu aí para técnico ministerial agora em 2020. Então, fica ligado, porque essa questão pode se repetir na tua prova. Você que vai fazer PF, PRF, com certeza pode. Então aqui, a lei de improbidade, ela busca resguardar a lealdade do agente público, vou colocar do agente público, do agente com a instituição. Professor, se trouxer sinônimos, o que tiver o mesmo sentido de lealdade e integridade, saiba que é isso que a lei de improbidade busca resguardar. Então fica ligado com essa questão atualizada, questão muito recente ali da banca CESP. Lei nacional, chamada de Lei de Improbidade Administrativa, essa lei busca resguardar ali a lealdade do agente com a instituição. Tranquilo? Então já é um ponto de prova aí muito recente que vai se repetir ali na prova que você vai fazer PF, PRF. E também é uma questão que pode se repetir aí para as outras bancas também. Então, veja que improbidade tem previsão na Constituição. Está regulamentada pela Lei 8429. Agora, essa Lei 8429, eu falei que é uma lei nacional. Se aplica a todos os entes da federação. Agora, se aplica a todos os agentes públicos que atuam ali? Sim ou não? Aí tu vai falar que não, porque há uma exceção. Há uma exceção aqui em aplicação da Lei 8429. Que tipo de exceção é essa, professor? Determinada autoridade não vai se aplicar a Lei 8429. Que autoridade é essa? O presidente da República. Então, o presidente da República não está sujeito à Lei 8429 de 92. Ou seja, ele não vai responder pelos atos de improbidade. Ah, o professor vai ficar impune, então o Bolsonaro vai ficar impune? Não, gente, o Bolsonaro ou o presidente da República, ele responde por crime de responsabilidade, diferente aqui da atuação e aplicação da Lei 8429. Então, tu vai colocar que essa lei não se aplica, ao presidente da República.
Então essa lei não vai se aplicar ao presidente da República, não se aplica aqui no caso mais atual que a gente está vivendo, não se aplica ao Bolsonaro, essa lei ali de improbidade, tranquilo? Ah, professor, ela se aplica ali a um deputado? Se aplica. Uma parte da doutrina diverge com isso, mas a maioria das bancas já estão ali pacífica nesse entendimento. Se aplica ali o agente político, um desembargador, um conselheiro do Tribunal de Contas, um deputado, se aplica a eles? Se aplica a lei de improbidade. Então, se vacilou, pegou também os agentes políticos. Então, aplicação da lei de improbidade. União, Estado, DF, município. Se aplica a todas as autoridades, a todos os agentes públicos, exceto o presidente da República. Tranquilo? De boa? Então veja que o ponto de agora, improbidade, tem previsão na Constituição, está regulamentado pela Lei 8429 e essa lei não se aplica ao presidente. A quem não se aplica então, professor? É aí que a gente vai estudar agora. Então você copia essa parte aí. Então eu disse que não se aplica ao presidente da República. A quem se aplica então, professor, essa lei? Eu sei que ela é uma lei nacional, que se aplica a todos os entes. Mas quem são aí as autoridades que se enquadram ali nos atos de improbidade? Quem são? Aí a gente vai colocar aqui, essa lei de improbidade alcança os agentes públicos. Então tu coloca uma setinha bem aqui. Essa lei alcança os chamados agentes públicos. Quem é os agentes públicos, professor? Eu ainda não estudei ainda esse assunto. Agentes públicos, quem é esses caras aqui? Quem são esses bambambam? Quem são esses caras que falam de marajá para eles? Quem são esses agentes públicos? Quem são? Gente, agente público é uma expressão ampla para falar de quem? Para quem exerce a função pública de forma transitória ou não. Então, quando eu falar agente público, eu estou falando algo amplo, vai englobar muita gente ali. Então, muita gente vai estar ali enquadrada na lei de improbidade. Então, quando eu falo agente público, eu quero dizer o seguinte, que alcança umas determinadas autoridades. Quem? Aí tu vai colocar no teu caderno o seguinte, puxa uma seta e vai colocar aqui a expressão agente público. É uma expressão ampla que alcança quem? Quem foi eleito, quem exerce um mandato, quem ocupa um cargo ou emprego, ou ainda quem ocupa uma função pública. Então a lei de improbidade ela fala de quem é o agente público ou quem ainda foi nomeado para quê? Para alguma coisa ali no poder público. Então esses caras aqui são os agentes públicos, mesmo que eles estejam exercendo a função de forma transitória. Ou seja, exerceu por um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, depois saiu, não interessa, naquele período ali, ele é agente público. Então, não importa se é transitório ou não, mas saiba que aquilo é agente público. Então, tu vai colocar bem aqui que esses caras aqui, o cara que foi eleito, exerce um mandato, um cargo, emprego, função, foi nomeado, saiba que pode ser de forma transitória ou não. Então, tu vai colocar bem aqui que eles exercem a função de forma transitória ou não. Ou seja, por exemplo, quem ocupa um mandato por um determinado período, um determinado prazo. Diferente de quem ocupa ali, por exemplo, um cargo público, que a regra é a permanência no serviço público. Então, veja, ou ele vai ficar de forma permanente ou de forma transitória, todo mundo ali é agente público. Então, esses caras aqui, transitoriamente ou não, saiba que são agente público. Ah, professor, se for voluntário, o serviço for de graça, também é agente público?
Então tu vai colocar com remuneração ou não, também é considerado agente público. Tu vai colocar de forma transitória com remuneração. Então a gente está recebendo uma remuneração ou não. Ou ainda não está recebendo porra nenhuma para estar exercendo uma função pública. Exemplo, professor, de quem não recebe. O mesário. O mesário está exercendo ali no dia da eleição uma função pública. Ele está recebendo por aquilo? Não, é voluntário. Então veja que naquele momento ele é agente público. Ele é agente público. Está sujeito ali a praticar um ato de improbidade e responder? Está. Então toda essa galera aqui, de forma transitória ou não, remunerado ou não, é agente público. E o agente público, gente, ele é chamado de sujeito ativo. Vou colocar bem aqui primeiro para você. O agente público é chamado de sujeito. É um sujeito. Ele é chamado de sujeito ativo. Professor, que é essa porra de sujeito ativo? E é uma questão que cobra. Tu não cobra, o aluno ele passa voando. E a maioria erra. Primeiramente, grava. Agente público é um sujeito ativo. Agora tu coloca bem aqui. Sujeito ativo, para me explicar para você. Sujeito ativo é diferente de sujeito passivo. Ô professor, que isso? Que esse sujeito ativo, sujeito passivo? Gente, sujeito ativo é aquele que pratica a conduta ali dos atos de improbidade. É quem exerce o cargo. Por exemplo, um servidor público ali num tribunal, ele pratica um ato de improbidade, ele é chamado de sujeito ativo. O sujeito que está praticando um ato. Ele não está sofrendo, ele está praticando. Então o sujeito ativo é quem pratica o ato. Quem é o sujeito ativo ali nas ações de improbidade? É o agente público. Então somente um agente público é sujeito ativo. E o sujeito passivo? Quem é o sujeito passivo? É quem sofre. É quem sofre ali algo. Está sofrendo algo. Por quem? No nosso caso aqui, o sujeito ativo pratica algo que afeta o sujeito passivo. Então, sujeito passivo é aquela pessoa que sofre algum dano. E quem sofre algum dano aqui nas ações de improbidade? Quem sofre dano? Aqui são as pessoas jurídicas. Administração direta, indireta, a gente vai ver. Mas saiba que sujeito ativo só pode ser o agente público. Não pode ser uma administração direta praticando um ato contra si. Não. Sujeito ativo só pode ser agente público. Beleza? Quem é agente público? Esses caras aqui. Então, quando a banca falar para você assim, que uma entidade da administração direta, ela praticou um ato, ela é sujeito ativo, papapá, está errado. Sujeito ativo só é o agente público. Tranquilo, de boa. Vou colocar depois aqui quem é o sujeito passivo. Mas saiba quem é um ativo. Quem é ativo só pode ser esses caras aqui. Entendeu? Se eu falar o seguinte para você, que um servidor público é sujeito passivo, vai estar certo? Não, porque esses caras só são ativo. E grava bem essa questão. Por quê? Porque quando é cobrado, o aluno passa voando, que ele não sabe a diferença de sujeito ativo para sujeito passivo. E acaba errando a questão de prova. Então, sujeito ativo é diferente de sujeito passivo. Sujeito ativo são esses caras aqui. Não vai me confundir. Beleza? Vou apagar aqui. Mas daqui a pouco eu falo para você quem é ou quem são os sujeitos passivos na ação de improbidade. Então, o agente público responde nas ações de improbidade. A lei de improbidade alcança esses caras aqui, chamado de sujeito ativo. Agora, só esses caras que vão responder por improbidade? Não. Quem mais responde por improbidade caso se enquadre ali em alguma das condutas? Quem? O particular. Então, tu vai colocar uma observação bem aqui, hein? Vai colocar uma observação. Particular. Vai colocar aqui particular. O
particular está sujeito às ações de improbidade? Sim, desde que ele induza, ele concorra, ele se beneficie da ação improba. Por exemplo, lá está lá você servidor, trabalhando tranquilamente, aí vem lá o diabinho, vai lá, faz isso aqui, bora fazer um esquema, não sei o, bora, vai lá que não vai dar em nada, nunca dá em nada. Sabe aquele diabinho lá do meme? Ai, vai lá, nunca dá em nada, mas vai dar sim. Esse particular que está induzindo esse servidor, ele vai responder por improbidade? Vai. Então tu vai colocar o seguinte: o particular responde desde que ele induza, concorra ou se beneficie da ação improba. Do ato improbo. Então esse cara aqui, o particular que induza, concorra, se beneficie do ato improbo, está sujeito ali às aplicações das sanções da lei de improbidade? Está. Tranquilo? Então quando ele induz, vai lá, não vai dar em nada. Ou quando ele concorre, peraí que eu vou lá contigo, vou carregar contigo, vou fazer esquema contigo. Ou ele só se beneficiou, vai lá e eu quero tanto aqui, vou estar te esperando. Essas três situações, o cara vai se enquadrar também nas ações de improbidade. Professor, e se o particular agir sozinho está sujeito às ações de improbidade? Aí o STJ falou o seguinte, que o particular não responde sozinho nas ações de improbidade, ou seja, ele precisa de um servidor. E como foi que ele se pronunciou, o STJ? Falou o seguinte, que é incabível as ações de improbidade exclusivamente contra o particular. Por exemplo, lá está o particular, o vigilante lá do órgão público. Ele sozinho está fazendo um esquema ali dentro do órgão público. Ele vai responder por improbidade? Não. Ele vai responder por outra coisa, menos improbidade, porque ele está agindo sozinho. Então, se as questões falarem para vocês que o particular agiu sozinho, saiba que é incabível a ação de improbidade contra ele. Então, você vai colocar bem aqui o seguinte, que o STJ tem o entendimento que é incabível ação de improbidade exclusivamente contra o particular. Vou colocar entre parênteses aqui ainda que o particular nesse caso agiu sozinho. É nos casos que o particular age sozinho. Não precisa de ninguém, vai responder por outras coisas, menos improbidade. Então, segura a informação. Agente público responde? Responde. Os terceiros respondem? O particular responde? Sim. Desde que induza, concorra ou se beneficie do ato improbo. Lembra lá, quando vê que vai lá, não vai dar em nada, lá no teu ouvido, saiba que ele está induzindo, ele vai responder também. E se ele estiver agindo sozinho, particular, ele vai responder? Não, porque o STJ já se manifestou. É incabível a ação de improbidade exclusivamente contra o particular, ou seja, ele precisa do agente público atuando ali. Então grava bem aqui. A lei de improbidade alcança os agentes públicos, essa galera aqui, de forma transitória ou remunerada ou não, atinge o particular também. E, se ele agir sozinho, ele não responde por improbidade. Se a questão falar que o particular agiu sozinho, ele vai te dar várias alternativas ali, e a alternativa correta vai ser que ele não responde por improbidade. Tu vai ver nas questões que a gente trouxer aqui depois da aula. E saiba que cada aula eu posto questões aqui, vou deixar o link do canal do Telegram para você. Lá tem as questões das aulas anteriores, toda vez eu posto questão lá para quê? Para o aluno praticar. Tem que praticar. Quer passar no concurso? Tem que fazer questão também. Então, o agente público responde? Responde.
Só que como é que ele age? Como é o modo que ele vai agir, que ele vai se enquadrar numa improbidade? Aí tu vai colocar o seguinte, que esse agente público, para entender, o agente público ele pratica ou deixa de praticar o que? Uma conduta. Então tu vai colocar bem aqui que o agente público pratica ou deixa de praticar uma conduta. Beleza, então a lei alcança esse cara que pratica uma conduta contra quem? Contra o chamado sujeito passivo. Então essa conduta, tu vai colocar uma seta bem aqui e tu vai colocar afeta quem? Afeta quem? Aí tu vai colocar que afeta o chamado sujeito passivo. Sujeito passivo. Então, olha só a lógica da lei de improbidade. Olha a lógica. A lei alcança esses caras que praticam uma conduta que afeta quem? O sujeito passivo. Se um agente pratica uma conduta que afeta o sujeito passivo, está sujeito às sanções previstas na lei de improbidade. Tranquilo? Olha a lei de improbidade administrativa. Mas a lógica é o seguinte: o agente público pratica uma conduta contra o sujeito passivo. Essa conduta pode ser omissiva ou comissiva. Então, você vai colocar bem aqui que essa conduta pode ser omissiva ou comissiva. Tranquilo? Vou colocar aqui uma cercadura aqui. Então a conduta aqui do agente público pode ser omissiva ou comissiva contra um sujeito passivo. Que é omissiva, ele deixa de fazer algo previsto em lei, ou seja, ele deixa de fazer algo que era atribuição dele. Por exemplo, ele deixa de abastecer as viaturas e as viaturas começam a ir à rua sem gasolina. Então, ele se omitiu, ele deixou de fazer algo, deixou. Isso é uma conduta omissiva. Uma conduta comissiva, ele foi lá, por exemplo, e abriu o órgão público e retirou alguns equipamentos de lá, estava no esquema, ou seja, ele agiu, praticou uma ação, nesse caso é uma conduta comissiva, ou de forma comissiva ou omissiva, e afetou um sujeito passivo, saiba que ele está sujeito às ações de improbidade, no caso, às sanções contidas na lei. Então, fica ligado, se você acabou de chegar no vídeo, faça a inscrição no canal, eu quero que você acompanhe as outras postagens, tranquilo? Então até a próxima aula.